Then you come. We are live. Finish with this. Nama Om Vishnu Padya Krishna Prisaya Bhutale Srimati Bhakti Vedanta Swami Niti Namani Namaste Saraswati Devi Gauravani Pracharini Nirvishesha Sunyavadi Pastatya Desatarini. Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadara Srivasari Gaura Bhaktivinoda. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Srila Prabhupada ki jai. Srimad Bhagavad Gita Sthitis ki jai. So today we are going through Bhagavad Gita chapter 10, text number 10. Então hoje nós estamos vendo o Bhagavad Gita como ele é, capítulo 10, verso número 10. Tesam satata yuktanam bhajatam pritipurvakam dadami buddhi yogam tam jena mamupayanti te. Tesam satata yuktanam bhajatam pritipurvakam dadami buddhi yogam tam jena mamupayanti te. Tesham satata yuktanam bhajatam pritipurvakam tadami buddhi yogam tam jena mamupayanti te. Lendo tradução e significados das por sua divina graça, vai Charanavina Bhakti Vedanta Swami Prabhupada. Jai Sri Prabhupada. Aqueles que estão constantemente devotados a me servir com amor, eu dou a compreensão pela qual eles podem vir a mim. Significado. Neste verso, a palavra Buddhi Yogam é muito significativa. Podemos nos lembrar de que, no segundo capítulo, o Senhor, ao instruir a Arjuna, disse que ele lhe havia falado muitos assuntos e que lhe ensinaria o processo de Buddhi Yoga. Agora se explica Buddhi Yoga. Buddhi Yoga em si é a ação e consciência de Krishna. Esta é a inteligência mais elevada. Buddhi significa inteligência e Yoga, atividades místicas ou elevação mística. Quando alguém tenta retornar ao lar, retornar ao Supremo, e adota plena consciência de Krishna em serviço devocional, sua ação chama-se Buddhi Yoga. Em outras palavras, Buddhi Yoga é o processo pelo qual se escapa do enredamento deste mundo material. A meta última do progresso é Krishna. As pessoas não sabem disso, e por isso, associar-se com devotos e aceitar um mestre espiritual genuíno é tão importante. Deve-se saber que a meta é Krishna, e quando a meta é especificada, então, atravessa-se o caminho lenta, mas progressivamente, e a meta última é atingida. Quem conhece a meta da vida, afeiçoado aos frutos das atividades, está agindo em Karma Yoga. Quando sabe que a meta é Krishna, mas sente prazer em entregar-se à especulação mental para tentar compreendê-lo, está agindo em Jnana Yoga. E quando conhece a meta e busca Krishna e consciência de Krishna em serviço devocional plenos, está agindo em Bhakti Yoga, ou Buddhi Yoga, que é a Yoga completa. Esta Yoga completa é a fase mais elevada de perfeição da vida. O devoto pode ter um mestre espiritual genuíno e pode estar comprometido com uma organização espiritual, mas não for inteligente o bastante para progredir, então Krishna lhe dará instruções internas para que não sinta dificuldade alguma em acabar retornando a ele. O requisito é que o devoto sempre se ocupe em consciência de Krishna e com amor e devoção preste todas as espécies de serviço. Ele deve executar algum tipo de trabalho para Krishna, este trabalho deve ser feito com amor. Se ele não é o bastante inteligente para progredir no caminho da autorrealização, mas é sincero e devotado às atividades do serviço devocional, o Senhor dá-lhe a oportunidade de progredir a fim de alcançá-lo. Estou preocupado aqui. Jai. English translation and purport by Srila Prabhupada. To those who are constantly devoted to serving me with love, I give the understanding by which they can come to me. Purport. In this way, the word Buddhi Yogam is very significant. We may remember that in the second chapter, the Lord, instructing Arjuna, said that he has spoken to him many things and that he will instruct him in the way of Buddhi Yoga. Now, Buddhi Yoga is explained. Buddhi Yoga itself
is action in Krishna consciousness. That is the highest intelligence. Buddhi means intelligence, and yoga means mystic activities or mystic elevation. When one tries to go back home, back to Godhead, and takes fully to Krishna consciousness in devotional service, his action is called Buddhi Yoga. In other words, Buddhi Yoga is the process by which one gets out of the entanglement of this material world. The ultimate goal of progress is Krishna. People do not know this. Therefore, the association of devotees and the bona fide spiritual master are important. One should know that the goal is Krishna. And when the goal is assigned, then the path is slowly but progressively traversed, and the ultimate goal is achieved. When a person knows the goal of life but is addicted to the fruit of activities, he is acting in karma yoga. When he knows that the goal is Krishna but he takes pleasure in mental speculations to understand Krishna, he is acting in Gyan yoga. And when he knows the goal and seeks Krishna completely in Krishna consciousness and devotional service, he is acting in Bhakti yoga or Buddhi yoga, which is the complete yoga. This complete yoga is the highest perfectional stage of life. A person may have a bona fide spiritual master and may be attached to a spiritual organization, but if he is still not intelligent enough to make progress, then Krishna from within gives him instructions so that he may ultimately come to him without difficulty. The qualification is that the person always engage himself in Krishna consciousness and with love and devotion render all kinds of services. He should perform some sort of work for Krishna, and that work should be with love. If a devotee is not intelligent enough to make progress on the path of self-realization, but is sincere and devoted to the activities of devotional service, the Lord gives him a chance to make progress and ultimately attain to him. That is the end of Srila Prabhupada's purport to text 10 of Srimad Bhagavad Gita as it is, entitled The Opulence of the Lord, of the Absolute. Então, esse é o fim do significado de Srila Prabhupada para o verso 10 do capítulo 10, que é intitulado A Opulência do Absoluto. This is one of the most important verses in Bhagavad Gita. Esse é um dos versos mais importantes do Bhagavad Gita. The third sloka of the Chatru Sloka. É o terceiro shloka do Chatru Sloka. Chatru Sloka starts from 8, 9, 10, 11. O Chatru Sloka começa do 8, 9, 10 e 11. So this is the third one. Então, este é o terceiro. And Krishna is speaking about Buddhi Yoga. E Krishna está falando sobre Buddhi Yoga. Buddhi Yoga means what? Those who constantly devote themselves to the service of Krishna. This is Buddhi Yoga. Yoga significa aqueles que constantemente se dedicam para o serviço a Krishna. Isso é Buddhi Yoga. And who are they? E quem são eles? Krishna is clearly describing his devotees in this sloka. Krishna está claramente descrevendo seus devotos nesse shloka. So Krishna is telling us here that he gives Krishna's devotees understand him not only by hearing about him, but also because Krishna enters their hearts and reveals himself to them. Então é explicado aqui que os devotos de Krishna compreendem ele não somente ouvindo, mas porque Krishna entra no coração deles e se revela para eles. This is a special benediction for Krishna's devotees. Essa é uma bênção especial para os devotos de Krishna. For other people like Gyanis, Krishna gives them knowledge.
Para outras pessoas, tais como os Gyanis, Krishna dá para eles conhecimento. But for Krishna devotees, Krishna revealed himself directly to the devotees. Mas para os devotos de Krishna, Krishna se revela diretamente, By entering into the heart of the devotees. entrando no coração de seus devotos. Srila Vishwanath Chakrabarti Thakura explained that Buddha Yoga is a direct inspiration from Krishna. Inspiration? Yes. Srila Vishwanath Chakrabarti Thakura nos explica que Buddha Yoga é uma inspiração direta vindo de Krishna. Direct inspiration of Krishna. Uma inspiração direta de Krishna. So Krishna entered into the heart of the devotee directly. Então Krishna entra no coração do devoto diretamente. And Krishna reveals himself, not just knowledge of Krishna, but Krishna reveals himself directly to the devotees. E Krishna se revela no coração do devoto. Ele não revela só o conhecimento, ele mesmo se revela diretamente no coração do devoto. Because the devotees intensely desire to know Krishna. Porque os devotos intensamente desejam conhecer Krishna. Devotees of Krishna has great desire, great interest to understand Lord Krishna. Os devotos do Senhor Krishna têm grande interesse em conhecer sobre ele. Because of the quality of devotees' desire to know Krishna, Krishna reveals himself to his devotees. E por causa da qualidade do desejo dos devotos de conhecer Krishna, Krishna se revela para eles. By giving a complete understanding of himself. Dando um entendimento completo sobre ele mesmo. So here, Prabhupada said that when one knows the goal is Krishna, or that devotee is using Krishna to gratify his senses, that is how he understands or she understands Krishna. The Prabhupada said here, that person is acting as a karmi yogi. Então, Srila Prabhupada nos explica que quando uma pessoa tem interesse em conhecer Krishna, mas ela tem interesse em conhecer Krishna para satisfação, na verdade, dos seus sentidos, ela é um karma yogi. When a person comes to Krishna, and the purpose of coming to Krishna is to serve Krishna so that he will get the reward from doing that service, is a karma yogi. Quando a pessoa se aproxima de Krishna com o objetivo, na verdade, ela se aproxima do serviço de Krishna, mas com o objetivo de ter benefícios para ela mesma, esse é um karma yogi. And when one comes to Krishna and the person knows that the goal is Krishna, but the person is attracted to a speculative knowledge, that person is a Jnani yogi. Ou quando a pessoa então se aproxima de Krishna, mas no lidar dela com Krishna, a intenção dela é a obtenção de conhecimento especulativo, essa pessoa é um Jnani yogi. For a karmi yogi, the satisfaction comes from the result one gets from serving. Para o karma yogi, o resultado... sorry, Gurudev, can you repeat the last part? For a karmi yogi, the source of happiness comes from the result he gets from doing service. Para o karma yogi, a felicidade dele vem pelo resultado que ele obtém pelo fazer o serviço. The result is not bhakti. The result is fruitive. O resultado não é bhakti, o resultado é frutivo. Therefore, he is not the bhakta, but a karmi. Portanto, ele não é um bhakta, ele é um karmi. When one is taking pleasure in speculating about Krishna, that person is a Jnani yogi. Quando a pessoa tem prazer em especular acerca de Krishna, essa pessoa é um Jnani. But when one is taking pleasure after understanding Krishna is the goal, is the supreme personality of Godhead, and one is serving Krishna only to give Krishna pleasure, that Krishna considers that person as a bhakta yogi. Mas quando a pessoa ela entende sobre Krishna e serve Krishna apenas para dar felicidade para Krishna, essa pessoa é um bhakta yogi. So bhakti and buddhi yoga, they are the same. Então bhakti yogi e buddhi yogi é a mesma coisa. Because a bhakta has intelligence. Porque um bhakta tem inteligência. And the knowledge which gives a devotee a chance to serve Krishna intensely is jnana, is buddhi yoga. E o conhecimento que faz com que a pessoa possa servir a Krishna plenamente é buddhi yoga. But Prabhupada mentioned something here very interesting point Prabhupada mentioned here, that
if one takes the Krishna consciousness but does not understand, that means it's a fool, but it's taken to Krishna consciousness. It is not a problem. Mas o Prabhupada menciona um ponto muito interessante aqui, que mesmo que a pessoa entre na consciência, esteja praticando a consciência de Krishna, mas ainda assim ela não entenda muito bem a consciência de Krishna, ou seja, ela é um tolo, em outras palavras, mas está praticando a consciência de Krishna, isso não é um problema em si. How is it that a person can take to Krishna consciousness, but he's a fool, he does not know anything? Como é que pode acontecer da pessoa estar na consciência de Krishna, mas ser um tolo e não saber de nada? Because we're dealing with Buddhi Yoga, intelligence. Nós estamos lidando com Buddhi Yoga, inteligência. So, if the process is Buddhi Yoga, intelligence, how is it that someone can take to this process without understanding the Krishna? Se o processo é Buddhi Yoga, baseado em inteligência, como é que pode a pessoa se aproximar da consciência de Krishna não tendo essa inteligência, sendo um tolo? Many people take to Krishna consciousness because of the social nature of the movement. Muitas pessoas se aproximam da consciência de Krishna por causa da natureza social do movimento. They just like the movement is international. You made the beautiful people from all over the world. That makes people to take to Krishna consciousness. Muitas pessoas entram na consciência de Krishna porque é um movimento internacional, tem muitas pessoas bonitas do mundo inteiro e acabam se entrando na consciência de Krishna por causa disso. Some people that are attracted to the movement because of the philosophy is very, very nice. Some are attracted because the society is very, very neat, very clean. Dated, the altar is very fresh, beautiful. So people take to Krishna consciousness for many reasons. Então, outras entram por causa da filosofia, acham a filosofia muito legal, muito aplicada. Outras entram porque o altar, o templo, é tudo muito limpinho, muito bonitinho. Então, elas entram por diferentes motivos. People take to Krishna consciousness because our prasadam is very nice, wonderful, very tasty. Outras entram por causa que a prasada é muito gostosa, muito saborosa, maravilhosa. So, different way people can take to Krishna consciousness without understanding that Krishna is the supreme person of Godhead. Então, muitas pessoas entram no movimento da consciência de Krishna sem entender que Krishna é a suprema personalidade de Deus. And some people take to the movement because it is the culture which we belong. We're born in a family where this is the culture. But Krishna is the supreme person of Godhead. So this is the culture. People can follow without really understanding that Krishna is the supreme personality of God, and I should become his servant. Muitas pessoas também nascem em uma família de devotos e essa é a cultura delas. Elas nascem acreditando que Krishna é a suprema personalidade de Deus, mas elas não têm um conhecimento para querer realmente servir Krishna. So Prabhupada mentioned here, a person may have a bona fide spiritual master and may be attached to a spiritual organization. Então, o Prabhupada fala aqui que a pessoa pode ter um mestre espiritual fidedigno, ser apegada à organização espiritual. But if he is still not intelligent enough to make progress, mas se ele ainda não for inteligente o bastante para progredir, then Krishna from within gives him instructions so that he may ultimately come to him without difficulty. Então Krishna lhe dá instruções internas para que não sinta dificuldade alguma em acabar retornando a ele. The qualification is that a person always engage himself in Krishna consciousness. O requisito é que o devoto sempre se ocupe em consciência de Krishna. And with love and devotion render all kinds of services. E com amor e devoção faça todos os tipos de serviços. This shows the power of this Krishna consciousness. It shows the power that the Bhakti contains. Isso demonstra o poder que Bhakti contém. That if one takes to Krishna consciousness, even without knowing Krishna is the supreme, but if there is sincerity, if one can follow the instruction of the spiritual master and faithfully engage in the service to Krishna, Krishna will help the devotee eventually. Então, mesmo que a pessoa não tenha conhecimento, mas ela se engaje no serviço devocional a Krishna, prestar serviço ao mestre espiritual, então Krishna eventualmente vai ajudar essa pessoa.
he should perform some sort of work for Krishna, and that work should be done with love. Ela deve prestar algum serviço ao Senhor e esse serviço deve ser feito com amor. Important. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna. You there? Yes, we're here. All right. If a devotee is not intelligent enough to make progress on the path of self-realization, but is sincere and devoted to the activities of devotional service, the Lord gives him a chance to make progress and ultimately attain to Him. Então, se ele não é bastante inteligente para progredir no caminho da autorrealização, mas é sincero e devotado às atividades de serviço devocional, o Senhor lhe dá uma oportunidade de progredir e, enfim, alcançá-lo. So, the qualification here is sincerity of a devotee. Então, a qualificação aqui é a sinceridade do devoto. And the second thing is that one must be engaged in Krishna consciousness in devotional service. E a outra qualificação é que a pessoa deve estar engajada no serviço na consciência de Krishna. Service to Krishna is very, very powerful. Serviço a Krishna é muito poderoso. Very, very potent that anyone who engages in Krishna conscious activities become purified. É tão poderoso que qualquer pessoa que se engaje em atividades conscientes de Krishna se purifica. Sincerity and devotional service will make one to get the mercy of Krishna. Sinceridade e serviço devocional vão fazer com que a pessoa obtenha a misericórdia de Krishna. Krishna himself will give himself to the devotee by revealing himself to the devotee. Krishna vai se dar para os devotos, revelando-se para os devotos. And then, eventually, one will go back home, back to Godhead. Então, eventualmente, a pessoa vai voltar ao lar e voltar ao Supremo. So there is no question of or disqualification in Krishna consciousness if one is sincere and fully engaged in bhakti. Então, não há questão de desqualificação na consciência de Krishna se a pessoa é sincera e está engajada em bhakti. Hare Krishna, Prabhu Nitai e Mataji Puspa, se vocês puderem desligar a câmera, porque isso acaba pesando um pouquinho e às vezes daí a conexão fica mais lenta para Maharaj. Yes, so we should be engaged in Krishna consciousness no matter what our situation may be. Let us be engaged in devotional service as much as possible, but it should be with sincerity. Então vamos nos engajar em serviço devocional, qualquer que seja a situação, o máximo possível, mas a gente deve se engajar com sinceridade. Sincerity means that we should do it from the heart. Sinceridade significa que a gente deve fazer isso a partir do coração. No grudge. So, grudge means means that complain, no complain. Sem assim reclamações, etc. We should know that this process, it is a process established by Krishna, and it is meant for our own good. Devemos entender que este processo é estabelecido por Krishna e o objetivo dele é nosso próprio bem. If you work like this, we have a great opportunity to become purified. E se trabalharmos dessa forma, vamos ter uma maravilhosa oportunidade de nos purificarmos. Krishna stays in the heart, so he knows our heart. Krishna fica no coração, portanto ele conhece nosso coração. And Krishna knows this person is sincere.
E Krishna sabe, aquela pessoa é sincera. Krishna knows this person wants me. E Krishna sabe, essa pessoa me quer. And Krishna will respond by giving bhakti. E Krishna vai responder a isso dando-lhe bhakti. He will start guiding us himself from within the heart. Ele vai começar a nos guiar de dentro do coração. So the difficulty in Krishna consciousness is not because we are not sincere and not ready for devotional service. As dificuldades da consciência de Krishna são porque nós não somos sinceros ou não queremos, na verdade, o serviço devocional. So we should Hare Krishna, Prabhu Nitai, em Matheus de Puspa, se vocês puderem desligar a câmera para a conexão ficar mais leve. It's always cutting. Yes. All right, let me stop here and see if there's a question before it cut again. Então, deixa eu ver se tem alguma pergunta, algum comentário, antes que a conexão corte de novo. Devahuti has a question. Yes, go ahead. Que não é sincero, então, no nosso serviço. O que pode nos fazer mudar essa consciência? So she's asking, what can we do when we see that our service actually is not sincere? When we realize our service is not sincere, how can we do to change our consciousness? When we know we are hungry, we should eat. A pergunta da Devahuti foi, então, como é que a gente, o que a gente faz quando a gente se dá conta que, na verdade, nosso serviço não é sincero? Quando a gente realiza isso, o que a gente deve fazer? When we are hungry, we shall eat? No. When we know that we are hungry, so we should eat. Então, quando a gente sabe que a gente está com fome, a gente deve comer. When we know we are dirty, we should wash, we should bathe. Quando a gente sabe que a gente está sujo, a gente toma um banho, a gente se lava. Similarly, when we know that we're not sincere and now we have come to understand that we're not sincere, then we should give it up and become sincere. Então, quando a gente dá conta que a gente não é sincero, a gente deve desistir dessa falta de sinceridade e se tornar sinceros. That is knowledge. Knowledge destroys darkness. Isso é conhecimento. Conhecimento destrói a ignorância. So now we know. So you stop it and do the right thing. Agora que a gente sabe, a gente para e tenta fazer a coisa certa. All right? Certo? Mas então essa sinceridade não é exatamente um sentimento? So she's asking, so this sincerity is not actually a sentiment, a feeling. So she's asking if this sincerity is not sincerity is not a feeling or just a sensation. Por exemplo, quando a gente gosta de uma pessoa, naturalmente a gente tem sinceridade em querer ajudar essa pessoa. For example, she's saying that when we like someone else, naturally we have the tendency to help and serve this person. So actually, it's something we should do more based on knowledge, not just on internal feeling and sensation. Yes, it should be natural. Sim, deve ser natural. But even if it is pretentious, it will help us to become real if you continue to have connection with Krishna. Eventually, we will get purified and start to do the right thing. Mesmo que a sinceridade ainda seja pretensiosa, não seja totalmente verdadeira, se a gente continuar praticando essa consciência, isso vai se tornar real. So whatever it is, we should start doing something. Então, qualquer que seja a situação, a gente deve começar a fazer algo. We should start to practice. Começar a praticar. Even if you don't like it, we should do it because eventually it will get purified and it becomes the source of our liberation. Porque mesmo que a gente não goste, eventualmente isso vai nos purificar e vai se tornar a fonte da nossa liberação.
That is the beauty of Krishna consciousness. Essa é a beleza da consciência de Krishna. We can start from any angle and eventually become successful. A gente pode começar a partir de qualquer ângulo e eventualmente a gente vai se tornar bem-sucedido. So let us act for Então vamos Krishna agir. and the benefit is ours. Agir para Krishna, o benefício vai ser nosso. Okay, thank you very much, Gurudev. Wonderful. All right. Hare Krishna. Thank you very much, dear Gurudev. Hare Krishna. Yes, Naru Hari Prabhu. What's the question? Maharaj, here in the poor nation. Because at last week you was. Hare Krishna, Prabhu, a conexão está cortando bastante. De repente o senhor pode escrever a pergunta aqui do lado. Yeah, I'm not hearing. Por enquanto, alguém mais tem alguma outra pergunta? I'm just checking if there's any more questions. Can you hear him? I cannot hear him as well. I told him to write here. Okay. Not good. Okay. Tuition cut again. No, it's dark. I definitely need to cut. Mais alguma pergunta? Sorry, we spoke. Disconnected. So I think there's no more questions. Okay. You couldn't write it again? Yeah, I asked him to write, but I think his connection may be too bad. I don't know. É porque eu não tenho como escrever do celular. Tá, agora, se o senhor quiser perguntar, Prabhu, agora tá dando para... Ah, é? Sim. Yes, it is clear now, so you can ask that question. Sorry, Maharaj. In the purport, it's talking about karma yoga, jnana yoga, Yes. contaminations. So last week, Your Holiness was giving this example of the watering the seed of devotional creeper and the weeds that comes together. So Yes. my question is, how can we how is it possible to do not make a confusion between the weeds and the devotional creeper? How can we do not make a confusion between material desires in the garb of devotional of Krishna consciousness? Is it clear? Good. I'm sorry. Yes. I got your question. Now translate it. Eu perguntei que no significado está falando de karma, jnana, contaminações. Semana passada o Maharaj falou sobre o exemplo de regar a trepadeira, a semente da trepadeira de Bhakti. Eu perguntei para o Maharaj como a gente pode não confundir, né,
a erva daninha com a trepadeira, ou desejos materiais, ou especulação mental com devoção genuína. Hare Krishna. Hare Krishna. All right. So just to answer his question, just like a gardener must know the plant you have planted from the creepers. Every gardener should know the plant you have planted, which will distinguish your plant from the other creepers that will come along. But the gardener must know the plant you have planted. Então, sempre que o jardineiro planta uma planta, ele sabe qual planta ele plantou. Então, ele precisa ter esse discernimento entre ele sabe o que ele fez e o que ele não fez. It is a very serious problem if the gardener did not know the plant he has planted, and when the weed grows along with the original plant which is planted, if you don't know the plant you have planted, it is very dangerous because no wonderful result will come out of it. Então, mas se o jardineiro não sabe que semente ele usou, ele não tem como saber como é que vai ser a planta. Então, como é que ele vai distinguir uma coisa da outra? É muito perigoso essa situação. Similarly, a devotee should clearly understand what is Krishna consciousness, what is Bhakti Yoga, and what is not. Então, o devoto deve saber muito seriamente o que é Krishna, a consciência de Krishna, o que é Bhakti Yoga e o que não é. So Prabhupada said, we must know what is gold before you go to buy gold. If you don't know what is gold and you have gone to buy gold, you'll be cheated. Então, Prabhupada fala, se você vai comprar ouro, você deve primeiro saber o que é ouro, porque se você for comprar ouro e não souber o que é ouro, você vai ser trapaceado. And His Holiness God Govinda Maharaj said, if you don't know who is a sadhu, you can take everybody to be a sadhu and you'll be cheated. Então, da mesma forma, a Sua Santidade Gaura Govinda Swami Maharaj falava que se você vai até um sadhu, mas você não sabe quem é um sadhu, você vai ser enganado, porque todo mundo pode ser um sadhu. So what is a security? Então, qual é a segurança? Devotees must be themselves very, very sincere. We should know what we are looking for. Então, os devotos devem ser muito sinceros e saber o que eles estão procurando. If you don't know what we are looking for, if you don't know who is Guru, who is Krishna, if you don't know who is a pure devotee, if you don't know what is gold, you will be cheated. Então, se você não sabe o que você está procurando, não sabe quem é Krishna, não sabe quem é o Guru, não sabe quem é o devoto puro, você vai ser enganado. So Prabhupada made it very clear, if one knows Krishna is a goal, but he wants the result of his activities, the karmi. Então, Prabhupada foi muito claro, se a pessoa sabe que Krishna é o objetivo, mas fica buscando satisfação em outras coisas, nos resultados, ele é um karmi. If one knows Krishna is a goal, but is interested in taking pleasure in speculation, that person is a jnani. Se a pessoa sabe que Krishna é o objetivo, mas ganha prazer em simplesmente ficar especulando, essa pessoa é um jnani. And one knows the goal is Krishna and is sincerely and faithfully, very seriously engaged in devotional service to Krishna, that person is the Bhakta. Mas se a pessoa sabe que Krishna é o objetivo e muito seriamente se engaja no serviço e Bhakti Yoga, essa pessoa é um Bhakta. So if you want to buy gold, you should know what is gold. Otherwise, you will buy a piece of iron in the name of gold. You'll be cheated. Mas dessa mesma forma, você tem que saber o que é ouro antes de comprar ouro, senão você vai receber um pedaço de ferro e vai ser enganado. If we want devotional service, pure devotional service, a pure devotee who will engage us in pure Krishna consciousness, we should know what are the qualities of a pure devotee and what Krishna consciousness is. We should know it very clearly. And our security, we mentioned, is sincerity. E da mesma forma, se nós queremos ter a associação de devoto puro, nós devemos saber quem é esse devoto puro, como reconhecer ele, dessa forma nós não seremos enganados. We must be sincere to ourselves. Then we can succeed in Krishna consciousness.
E tudo isso a gente vai conseguir com a nossa sinceridade. Devemos ser muito sinceros conosco, e dessa forma a gente vai ser bem sucedido em consciência de Krishna. If we are not sincere, we'll be cheated. Se não formos sinceros, vamos ser enganados. The qualification is sincerity. A qualificação é a sinceridade. All right? Certo? Thank you so much, Maharaj. Hare Krishna. Any other question? Mais alguma pergunta? Kanista Radha Mataji has a question. She wrote. Yes. Okay. She's asking, what can we do to help a person that is physically tired to do too much service, or that person may feel abused, explored, or humiliated, and because of that she ends up getting away from the movement because she's feeling humiliated, abused, or she was too much tired of overburdened with service. Devotional service can never be a burden. O serviço devocional nunca pode ser fardo. Devotional service, if one is sincerely engaged in devotional service, you will always get reciprocation from Krishna. Porque se a pessoa está se engajando em serviço devocional, ela sempre vai receber reciprocidade de Krishna. Even if you do the whole service in the world, you will never get bored. You will get satisfied. Because the more service, the more purification you will get. E mesmo que você faça todos os serviços do mundo, quanto mais serviço você fizer, mais feliz você vai ficar. Porque mais misericórdia você vai receber. So, if one, we have been discussing about being very sincere and know what we're doing. So, if we are not sincere, we are cheaters ourselves. We'll be cheated. Então, se a gente também não for sincero, a gente também vai ser enganado. So, if you have seen someone who's abused and misused, we should try to encourage the person to be very, very careful and practice devotional service with devotees who are very, very sincere and serious in their Krishna consciousness. Então, quando a gente vê uma pessoa que está passando por uma situação assim, a gente deve avisar a pessoa para ela ter cuidado e buscar a associação de devotos que sejam sinceros na sua prática do serviço devocional. And Krishna did not tell us that only one kind of people approach him. Krishna said 4 kinds of people approach him. Krishna não disse que só um tipo de pessoa se aproxima dele, ele disse que 4 tipos de pessoas se aproximam dele. So if we are thinking that only one kind of people are in Krishna consciousness, they will be cheated. Então, se a gente pensa que só existe um tipo de pessoa na consciência de Krishna, a gente vai ser enganado. We should know that 4 kinds of people are here. Therefore, they cannot be on the same level. If we all are on the same level, Krishna will not make distinction. Então, a gente deve entender que existem 4 tipos de pessoas que estão nessa consciência de Krishna. Se a gente acha que todo mundo é igual, então Krishna não teria feito diferenciação entre essas pessoas. We are on different levels, so we should be careful with whom we are associating with. A gente está em níveis diferentes, portanto, a gente deve ter muito cuidado com quem a gente está se associando. Get good association, then we can be successful in our Krishna consciousness. Se você tiver boa associação, você vai ser bem sucedido na sua consciência de Krishna. You got it? Você entendeu? She said, thank you very much. Yes. Hare Krishna. All right. Thank you very much. Certo, muito obrigado. Have a wonderful day. Happy Krishna Conscious Day to all of you. Tenha um dia maravilhoso em consciência de Krishna. See you next Sunday from India.
Vejo vocês no próximo domingo da Índia.